Tá, meus irmãos? Então estamos ao vivo agora. Diga, igreja, diga, ouvinte, receba agora a paz do Senhor, da igreja do Senhor. Estamos agora no grande culto da campanha, a batalha final espiritual contra Satanás, com o tema: o sangue de Jesus tem poder. Então, irmão, vocês estão ao vivo no canal A Doutrina Divina Não Mudou. Não é filmação com imagem, é uma filmação com áudio. Então, glória de vocês vão sair aqui e vão mandar os 4 cantos da terra. Por quê, pastor? A internet é só no Brasil? Não. Então vai para o YouTube. Pastor, você não tem proibido. Aqui é pregação com áudio. Se você tem um domínio próprio, você vai escutar só as pregações com áudio, tá bom? Mas se você não tem um domínio próprio, não entra lá, tá bom? Vamos lá, igreja. Aleluia. Capítulo 1, versículo 5. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir a voz da igreja agora, ouvinte. Todos nos coral de anjo. Você que está ouvindo agora. É a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Diga comigo, igreja. Esta é a mensagem, que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andando em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem pode dizer amém? Senta agora. Eu dei atenção para os irmãos não ficar conversando. Peço atenção agora para vocês ouvirem a palavra. Tá bom, meus irmãos? Porque, pastor, este culto está saindo agora, não somente aqui no Iraque, mas também nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque aqueles que Deus permitiu vir, eles vão receber um culto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu queria que a igreja ficasse em espírito com Deus, ligado com o céu, para que o Espírito Santo operasse nesta noite. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão e ouvinte, pode entrar, jovem, pode ficar à vontade, viu? Então, irmão e ouvinte, esta noite o Espírito Santo preparou uma palavra para nós. Que palavra é essa, pastor? O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não é treva nele. Então, irmão e ouvinte, o que é luz? É algo que ilumina, algo que clareia. E a Bíblia mostra aqui agora que Deus é luz e não há treva nele. Quando nós aceitamos a Jesus, porque muitas pessoas não querem aceitar Jesus, pastor? Porque muitas pessoas não querem se converter ao Evangelho. Às vezes são filhos de crente, tem irmão crente, tem família crente, mas muitas vezes não querem ser crente. Mas por que, pastor? Por que, pastor? Biblicamente falando, são pessoas que ainda estão apegadas na bebida, na prostituição, nas drogas, nas coisas mundanas. Aí diz consigo: o que adianta eu aceitar Jesus e continuar fazendo essas coisas? Mas a Bíblia mostra aqui agora que Deus é luz e não há treva nele. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o primeiro
brilhar em nós. Por quê, pastor? Porque quando meu irmão dá um passo em aceitar Jesus, o Espírito Santo dá um passo ao teu encontro. Então você agora, que tem vontade de ser crente, mas esse mundão te prende. Quantos irmãos, quantas irmãs não conseguem aceitar Jesus, porque as coisas deste mundo, as bandas mundanas, o futebol, a idolatria, não deixam eles aceitar a Jesus. Por quê, pastor? Porque para ser crente tem que andar na luz. E o que é a luz, pastor? É algo que clareia, algo que ilumina. Quem crê, diga glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então quando nós aceitamos Jesus, aquela treva que nos cobria, que treva é essa, pastor? É o maldito do pecado, irmão. Aquela treva que cobriu o irmão, aquela treva que cobria a irmã. Agora quando você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a brilhar com a luz. Quem crê, dá uma glória a Deus. Porque esta luz, pastor, porque esta luz começa a triunfar dentro de nós. Oh, igreja, Deus é luz. E quando Deus começa a triunfar dentro de nós, obreiros, nós sentimos o desejo de ser servo de Deus. O apóstolo João, eu fui ver o perfil dele, ele era pescador de peixe. João era trabalhador nos mares, ele ajudava o seu pai costurando as redes e pescando. Mas quando Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de alma. Aí agora a luz começou a brotar dentro de João. Ele deixou tudo para ganhar a alma para o reino do céu. Seus irmãos, as irmãs, quando tiver uma porta aberta do Evangelho de Deus na terra, sempre o Espírito Santo vai falar ao coração do pecador. Quem crê, diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque você precisa ter um encontro com Deus. Quem tem um encontro com Deus, irmão, é diferente. Pastor Cláudio era um drogado, vendia e consumia, levei tiro, escapei de presídio, e o Espírito Santo me convenceu. Essa luz começou a brilhar dentro de mim, e eu abandonei as drogas, abandonei as bebidas, abandonei as coisas mundanas, para ser servo do Senhor. Quem crê, dá uma glória a Deus. Então você agora no nosso meio, você tem coragem, meu irmão, de deixar essa luz brilhar dentro de você. Você diz que ama Deus. É muito fácil falar com lábio, pastor, amo Deus. Tem uma coisa que Deus cobra de nós. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Mas hoje Ele quer brilhar com a luz. Que luz é esta, pastor? É a luz divina do Espírito Santo. Quem crê, bate as palmas para Deus. Que coisa maravilhosa. Quando esta luz entra dentro de nós. Livro de Efésios 5:8. No outro tempo eras treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Aleluia. E como é que os filhos da luz andam, pastor? Você vê o pastor aqui fazendo campanha com vocês, jejuando pela manhã com vocês. Mas olha bem para cá. Vocês estão vendo essa porta? Vai chegar um dia, ela não está mais aberta para vocês. Um dia, meus irmãos, você vê o homem come, dorme, trabalha, come, dorme, trabalha, mas um dia isso vai chegar ao fim, igreja. Por quê? Jesus determinou, o Espírito Santo determinou, Deus determinou. Jesus está perto de voltar. E quando Ele voltar, a obra da luz divina, que é a obra do arrependimento, não vai estar mais sobre a terra. Então o pecador, irmão, você vê que o Espírito Santo vai lá no fundo da alma do pecador, mas ele não quer nada com Deus, irmão.
Espírito Santo, eu me lembro que eu lutei com um novo convertido, Deus, mais de ano, e ele veio das drogas, lembro como se fosse hoje, e aí estava no monte, o Espírito Santo disse: olha, se você sair, a cova está aberta. Eu não dei ouvido, parece que Deus fala, entra no ouvido, sai no outro. Deus dizia: ei, se você sair da igreja, a cova está aberta. Essa pessoa morreu de um tiro sequer, tirou a vida dele porque sou pastor do Evangelho. Quanto dos meus irmãos, quanto das minhas irmãs tem brincado com as coisas de Deus, e o Espírito Santo tem cobrado, porque você é luz, irmão, e a luz tem que brilhar. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Então agora o apóstolo João disse que Deus é luz. Se Deus é luz, ele tem que brilhar dentro de você. Igreja, esta luz tão linda, esta luz brilha no nosso testemunho, essa luz brilha nas nossas orações. Por quê, pastor? Porque Saulo, quando era treva, no caminho de Damasco, a luz brilhou para ele, e ele se converteu a Deus. Assim também é você, meu irmão. A luz está brilhando hoje. Deus está batendo na porta do teu coração. Por quê? Quantos meus irmãos? Me lembro que a esposa, o corpo veio para cá, e eu preguei para essa pessoa, não deu ouvido, o corpo da esposa ficou aqui, foi sepultado, menos de um mês, ou foi um mês, ele morreu também. Mas eu preguei para ele, convidei para vir para dentro da igreja. E aí, meus irmãos, depois que morre, não existe papai, mamãe, esposa, não. Depois que morre é você e Deus. Não tem ninguém com você mais não. Hoje tem esposa para ajudar, a mãe, o pai, há uma contenda do lado, uma briga do outro, Espírito Santo da vitória. Mas depois da morte, Hebreus 9:27, o homem está sujeito a morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. E hoje o Espírito Santo está querendo brindar. Deus está querendo salvar a tua alma, meu irmão, porque Deus sabe o que vai acontecer daqui uma hora. Deus, aleluia. Oh, meu irmão, será que no tempo de Noé, quando ele entrou na arca, será que do lado de fora não ficou criança não, igreja? Será que não ficou velho não do lado de fora? Por que não entraram na arca? Por quê, meus irmãos? Porque quando Noé pregou, o povo duvidava, o povo murmurava de Noé. Noé, não vai chover não, vamos beber, vamos se prostituir, Noé. Noé dizia: não, Deus vai mandar chuva. O que é que o crente prega hoje? Jesus está voltando. Se você não se converter, só existem dois caminhos: céu e inferno. Se você não aceitar Jesus, pastor, eu não roubo, eu não fumo, sou uma pessoa religiosa, carismática, isso não salva. Mateus 10:32, aquele que me confessar perante o homem, eu confessarei perante o meu Pai e os anjos que estão no céu. Tem que haver uma convenção, tem que haver arrependimento. Pastor, não fumo, não bebo. Mas tem o demônio da prostituição, tem o demônio das coisas mundanas, por mulher, por homem. Aí você tem que se converter, porque Deus só deu uma Eva e um Adão. Não existe duas Evas na Bíblia, não existe dois Adão. É a tua carne que procura. Espírito Santo, ele deu uma só Eva, um só Adão, porque você não tem a luz dentro de você. Quem tem a luz ama somente uma Eva e ama somente um Adão. Quem compreende a mão para o céu? Glória a Deus, igreja. Pastor, o que eu faço? Peça a luz brilhar dentro de mim. Você tem que abrir o coração para Deus, irmão. Espírito Santo precisa trabalhar na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Quantas pessoas amam você, crente da igreja do pastor Cláudio? Por que, irmão? Lá não pode isso,
lá não pode aquilo. Agora eu pergunto, será que isso pode no céu? Lá eu não posso jogar, eu não posso beber, eu não posso fumar. Será que isso aí pode no céu, igreja? Se aqui na terra o Espírito Santo nos usa, será que no céu Deus vai permitir isso? Maneira nenhuma. Hoje o Espírito Santo quer brilhar com a luz. Jesus quer brilhar com a luz. Quem entende, diga glória a Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu era do mundo, andava dentro dos matos aí no escuro, nunca teve medo. Eu aceitei Jesus, o diabo botou medo dentro de mim no escuro. Aí eu cheguei da igreja, fui orar para dormir. Aí digo que Deus permitiu, vai e falta a luz. Escuro, irmão, tudo. Aí eu me ajoelhei, orando a Deus. Eu digo, eu vou me levantar bem rápido e vou correr para Ele. É o Espírito Santo. Eu olhei, irmão, aquela luz bem bonita. Eu só olhei e andar. E orando, Senhor. Com os olhos fechados, eu vejo aquela luz. Aquela luz encostou perto de mim. Aí eu comecei a orar pela minha família. Senhor, guarda minhas irmãs de sangue. E lá dentro da minha casa, da irmã de sangue, estava acontecendo algo. E através da oração, o Espírito Santo arrancou aquele peso satânico daquele medo. A energia voltou. E eu continuei orando. Aquela luz linda colocou dentro de mim algo que permanece até hoje. Quem crê, dá glória a Deus. Então Deus também quer colocar dentro de você, porque crente ele tem a luz, irmão. Quem crê, diga glória a Deus. E esta luz é Jesus. O Espírito Santo quer brilhar em você. Ah, pastor, por que essa campanha? Deus mandou fazer esta campanha. Satanás está tentando, meus irmãos, ter a vida de muitas pessoas. Os hospitais estão cheios, o povo não sabe mais onde ir. Tem gente que vem para a igreja, aceita Jesus, passa um mês, deixa de ser crente, vai para o mundo de novo, volta de novo. O povo não sabe mais o que quer, igreja. E o Espírito Santo falando. Aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Você não queria vir. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. E você tinha que ouvir essa palavra. Sabe por quê? Deus sabe o que vai acontecer com você. Você já está com pensamento de ir na casa de alguém. Você já marcou a hora do encontro. Está preocupado. Está preocupada. Mas não vem para mim. Se você quer que essa luz brilhe hoje, deixe o Espírito Santo fazer morada na tua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Quem entende, diga aleluia. Às vezes a gente passa por situação que Deus permite. Deus permitiu Jesus morrer por nós, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. E agora Deus está brilhando dentro da igreja, falando ao coração do pecador, porque Ele é luz, ó Deus. Quem crê, dá glória a Deus. E esta luz tem que brilhar. Por isso que quando a gente aceita Jesus, a nossa luz brilha logo dentro de casa. A nossa mãe, o nosso pai, a tua esposa, o teu esposo, ele tem que ver essa luz. Que luz é essa, pastor? Aquele homem que gostava de brigar, aquela mulher que gostava de brigar, quando ele aceita aquele demônio da briga, aquele demônio de todo tipo de pecado, ele sai e começa a ver uma paz dentro daquele lar. Por quê, pastor? João 14, 27. A minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo dá. Aí aquela casa que era cheia de briga, a esposa toda suspeitando do esposo, o esposo suspeitando da esposa de traição, um já não tem mais confiança no outro, de tanto peleja na carne. Aí quando aceita Jesus, aquele demônio sai, a luz começa a brilhar. Pastor, e por que esse irmão não tem esse brilho? Já aceitou? Porque o Espírito Santo não achou liberdade. Porque quando ele acha liberdade, a tua vida é transformada. Quem crê, dá glória a Deus. Bate as palmas para Deus, igreja. Oh, pastor, esta luz tem que brilhar em mim. Porque eu já saí, voltei, sou crente, se afastei e eu não consigo me firmar. Sabe por quê?
Porque o Espírito Santo não brilhou ainda dentro do teu corpo, dentro da tua alma. Quando o Espírito Santo brilha, a minha irmã não tem prazer na vaidade. Quantas irmãs aceitam Jesus e começa a se pintar toda, pinta o cabelo, ela faz aquelas maquiagens, porque não tem o Espírito de Deus. Quando a irmã aceita Jesus, tem o Espírito Santo, ela começa a brilhar com o gozo do céu. Ela não tem prazer nisso não. Por quê? Porque se o Espírito Santo é lindo, ele transmite dentro de nós a boniteza de Deus. Mas quando o Espírito Santo não acha lugar, a minha irmã aceita, o meu irmão aceita, e permanece a velha pessoa. Mas hoje Deus quer brilhar. Oh, meu irmão, glória a Deus, glória a Jesus. Quem crê, não, glória a Deus. Porque hoje vocês estão saindo daqui conscientes do que vocês estão ouvindo. Você tem que brilhar. Pastor, por isso que eu não vou ser crente. Mas hoje vocês estão ouvindo a verdade. Tua carne está querendo algo lá fora, mas o Espírito Santo tem algo com você, meu irmão. Abra o coração para Deus. Deixa o Espírito Santo entrar. O livro de Lucas, capítulo 19, versículo 7. Disse-lhe Zaqueu: Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado, restituí quadruplicado. Aí Jesus disse assim: hoje convém salvação a esta casa. Sabe por quê, irmão? Sabe quem era Zaqueu? Era um roubador, um injusto, mas o Espírito Santo começou a brilhar. Quando a pessoa, irmão, tem o brilho do Espírito Santo, ele pode ser o pior ladrão. Quando ele tem um encontro com Deus, ele abandona o roubo dele, igreja. Sim ou não, igreja? Mas quando aceita só de lábio, ele não consegue ter transformação. Sabe por quê, irmão? A igreja Deus e Amor, lá de Capó, passou pelo momento terrível. Por quê? 2 pessoas veio para dentro da igreja, assistia os cultos, participava do culto, e a irmã perguntou: moço, você quer aceitar? Já aceitaram. A irmã foi e pegou um papel para anotar o endereço da casa. Ele não der, não dou. Moço, mas tem que saber, moço, a gente vai visitar, mas eu não digo onde eu moro. Depois de um mês, a igreja foi arrombada. Arrombaram a igreja e levaram tudo, mas nunca mais eles pisaram na igreja. Sabe por que não deu endereço? Porque o Espírito Santo não brilhou, Deus. Quando o Espírito Santo brilha, ele não rouba mais não. Ele não deu endereço. Depois que aconteceu o roubo lá na igreja, eles não foram mais para a igreja. Você está entendendo? Você está entendendo, meu irmão? Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele não tem desejo de fazer o que fazia de primeiro. Ah, pastor, o meu vício é bebida, o meu vício é isso, aquilo outro. Olha bem para mim, irmão. Estou pregando para você, mas é viciado em droga. Eu não passava 2 horas sem me drogar, meu irmão. Eu não conseguia andar sem efeito das drogas. E a droga já não estava fazendo efeito. Eu tinha que ir para algo mais forte. E sabe quem me libertou? Foi o sangue de Jesus. Se você não tem o sangue de Jesus, hoje ele está aqui para te tocar. Ah, pastor, por que esse homem bebe? Por que essa mulher bebe? Porque não teve um encontro com Deus. Se tiver um encontro com Deus, o Espírito Santo transforma na hora. Como é que o Espírito Santo transforma a minha vida? Que eu estou dentro da igreja e o coração fechado e pensando lá fora. Saio de dentro da igreja já pensando em fazer coisa errada. Então não há transformação, porque eu estou vendo só o natural de vocês. Quem conhece o coração de vocês é Deus. Aleluia. Não vivemos de aparência, meu irmão. Você quer aceitar Jesus? Tem que haver uma transformação. Ah, pastor, dentro da igreja tem falha, tem muito. Dentro da igreja todo mundo vai para o céu, não. A Bíblia diz que muitos são chamados. Então um bocado vai ficar. Agora entenda, esse bocado eu estou lutando para ser ele. Quem está lutando para ser ele, levanta a mão para o céu. E
que o Espírito Santo está falando. Hoje é o momento de você ter transformação. Tua vida não anda bem, você andou chorando, você passou um momento difícil, angustiada, depressiva, e hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele conhece a tua história. Quando eu cheguei à minha casa, que disseram que a minha mãe estava morrendo, cheguei lá, o SAMU estava dando o primeiro socorro a ela. Ela estava tendo infarto. Ela teve 30 minutos daqueles negócios que faz aqui no coração para ela retornar. 30 minutos. E eu ficava de lá para cá: Senhor, não leva minha mãe. Eu disse: gente, Senhor, não leva minha mãe. Quando, não sei como é que chama aqueles rapazes que trabalham sobre ele, olhou e disse assim: moça, não tem mais jeito, ela morreu. Igreja, quando ele pronunciou assim, ela morreu. A minha irmã deu um grito tão forte lá dentro. E eu pensei: meu Deus, eu perdi minha mãe. Às vezes a gente só dá valor, né? Muitas vezes quando a gente perde algo, às vezes as pessoas só sabem valorizar quando tem. Aí ninguém é amigo. Quando demora, vai lá: não conhecia, não, eu conheci aquela pessoa. Irmão, olha bem para cá. Espírito Santo nunca abandonou você. Deus nunca te abandonou, você que abandonou Ele. Você tem passado por um momento difícil, o Espírito Santo tem te livrado de depressão, o Espírito Santo tem te livrado de viver à base de remédio, o Espírito Santo tem te livrado de estar internado nos hospitais, tem te livrado de acidente, de tragédia, de morte, e você não sabe agradecer a Ele, porque o maior livramento que nós recebemos são aqueles que a gente não vê. Quem entende, diga glória a Deus. Pode bater as palmas para Deus. No versículo 6: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. É uma situação crente, mas não tem comunhão com Deus. É um mentiroso, é um profano. Quantos crentes, meus irmãos, me perdoa até a expressão, endemoniado, meus irmãos, cheio de ira no coração, querendo ver a morte do irmão, querendo ver a morte da irmã. E são crentes que não têm encontro com Deus, porque não anda na luz, são mentirosos, não conseguem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é amor, igreja. Ele não é ódio, não. Me lembro que eu saí de casa, meu irmão olhou para mim e começou a criticar de cima a baixo. Me deixou lá embaixo. Eu novo convertido, mirei, peguei a Bíblia, coloquei para o culto. Aí eu no meio do caminho, aquele pensamento, antes de chegar perto do mar, o Senhor mandou olhar para o céu. Eu olhei para o céu, igreja. Eu vi algo que você nunca viu na tua vida. Eu contemplei algo que você nunca contemplou. Saí de casa, meu irmão tinha me machucado, com palavras se levantando contra mim. Fui para o culto, antes de chegar de frente ao mar, Espírito Santo mandou olhar para cima. Quando eu olho, irmão, eu contemplei uma visão. Eu vi um ser daqui para cima, só vi daqui para cima. O seu rosto brilhava como a luz. Irmão, eu não tenho comparação falando na carne. O rosto dele era um rosto tão lindo, que ele brilhava, Deus. Lá de cima, ele, sem abrir a boca, falou comigo. Ele nem movimentava o lábio, e falou dentro de mim e disse assim: meu servo, nesse mar que você vai passar, vão começar a se levantar contra você. Cada um vão dizer uma piada, mas não diga nada. Passe calado. Vá para o culto buscar a sua vitória. Irmão, aquela visão, irmão, até hoje está dentro de mim. O Espírito Santo é uma pessoa, igreja. O Espírito Santo é a fisionomia do corpo de Deus. Por quê? Irmão, hoje você aqui na terra, você que vai bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo com vários homens e várias mulheres, se você não aceitar Jesus, está vendo esse rosto aqui que você tem? Quando você morre, você que não aceita e abandona o pecado. Quando você morre, o seu rosto vira rosto de bicho. Porque Deus não vai lançar a sua imagem lá no inferno, não. E a Bíblia diz que o bicho de lá não morre. Então você que vive na prática do pecado, ainda tem um rosto parecido
parecido o rosto de Deus. Mas se você não abandonar hoje, quando você morrer, não vai com esse rosto. Deus não vai lançar esse rosto lá no abismo, mas a Bíblia diz que será como um bicho. Então hoje o Espírito Santo quer te dar vida, meu irmão. Chega de tanto sofrimento, chega de tanto pecado, chega de tanto entristecer a Deus. Oh, meu irmão, Jesus está voltando. Hoje é o momento de você abrir o coração para Deus. Aí subiu a visão, cheguei de frente do mar. Obreiros, que mar difícil de sair, obreiros. Quanto mais eu andava, mais estava de frente do mar. Aí um gritou de lá: olha quem vai aí. Cada palavrão, olha esse abençoado irmão, era cada palavrão comigo, que me deu vontade de olhar assim na casa, bocado de abençoado. Vocês pensam, pastor, ia falar algo errado, né? Pastor liberto, né, meu irmão? Eu disse bocado, porque pensando bocado de abençoado. Mas eu calei minha boquinha. Espírito Santo ia dar nome, não ficar calado. E eu tenho que obedecer a Deus. Sim ou não, igreja? Cheguei no culto, recebi a minha vitória. Espírito Santo me deu a minha vitória. Porque, pastor, Salmo 122, versículo 1. Alegrei quando me disseram. E nós estamos aonde, igreja? Quem está alegre, não, glória a Deus. Então o Espírito Santo já está brilhando. Você tem que ter essa comunhão com Deus. Quantos dos meus irmãos aqui bebiam, que agora são crentes, levanta a mão para o céu. Os que bebiam e fumavam, e agora são transformados pelo poder de Deus, levante a mão. Olha aí, meus irmãos, minhas irmãs. Por quê? Porque abriram o coração. O Espírito Santo entrou. Quem crê, dá glória a Deus. Mas, porém, Satanás não quer que o Espírito Santo entre, não. Ele quer colocar imundícia. Ele quer colocar as coisas deste mundo. Mas o Espírito Santo quer brilhar com a comunhão divina. Quem entende, diga glória a Deus. Aí toda a vida que eu chegava na igreja, via os irmãos tomando Santa Ceia. Eu novo convertido, me dava uma vontade tão grande. Aí eu guardei o momento, desci as águas do batismo em comunhão com Deus, e fui para a igreja ceiar com alegria, porque o Espírito Santo estava brotando no meu corpo, na minha alma e também no meu espírito. Quem crê, dá glória a Deus. Então agora o Espírito Santo está trabalhando. Você tem coragem de aceitar Jesus? Você tem coragem de renunciar ao teu prazer? Só tem dois caminhos, como eu preguei para você. Você quer morar no céu? Você perguntar para um traficante, para um macumbeiro, pergunta se ele quer ir para o céu ou para o inferno. Olha o que ele vai te responder. Agora pergunta se ele quer abandonar aquilo. Quer não, obreiros. Mas hoje o Espírito Santo faz uma pergunta. Você quer aceitar Jesus hoje, minha irmã? Você quer se reconciliar com Deus? Tua vida não anda bem. Você anda pulando como um galho, de galho em galho. Espírito Santo quer isso não, obreiros. Jesus quer te dar vitória. Quem entende, diga glória a Deus. Hoje eu conversava com um homem, casado, 2 filhos, e tem outra mulher. A esposa dele sabe que ele tem outra mulher. E ele dizendo que tem outro filho com outra mulher. Ele disse: pastor, calma, mas eu gasto. E está vendo? Isso é a consequência do pecado. Disse: mas é bom, pastor. É bom porque eu tenho uma de um lado. Quando eu não quero ir para uma, eu vou para outra. Irmão, o pecado não é rir não, igreja. Tenho que dizer assim: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado. Irmão, o pecado não dói, não, só tem a consequência. Hoje, irmão, ele vive como algo normal e a esposa sabe. Oh, meus irmãos, o mundo está cego. Já não está tampando o entendimento de muitos. E o Espírito Santo não sendo rejeitado. Hoje Deus quer mudar a história. Deus quer trabalhar no teu coração, meu irmão. Deus quer trabalhar no teu coração, meu irmão. Chega de tanta imundícia.
Vai chegar o dia do acerto de conta. E o que é que você vai apresentar a Deus? Eu ainda tenho isso aqui para apresentar a Deus. E você, meu irmão? E você, minha irmã? O que é que tem para apresentar a Deus? Todas essas ovelhas aqui foi o Senhor que entregou. E eu tenho que apresentar a Deus. E agora estou fazendo isso, pregando para vocês. Cabe a vocês abrir o coração para Deus. Porque numa terça-feira, 2003, de noite, o irmão fez um apelo e eu aceitei a Jesus. Hoje também não é diferente, meu irmão. Espírito Santo quer morar na tua vida. Você tem que ter a comunhão com Deus. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, muito laço, viu, meus irmãos? Quero que a igreja fique em espírito com Deus. Muito laço aí, tá, meu irmão? Mas o Espírito Santo já está dando vitória. O Espírito Santo já está entregando o livramento. Quem crê, diga glória a Deus. Que essa campanha foi Deus que mandou fazer. E nós cumprimos com o nosso dever na oração. Oramos o horário da campanha. Então o Espírito Santo está tendo liberdade agora. Jesus está trabalhando na tua mente aí agora. Aleluia. Espírito Santo está trabalhando no teu corpo aí agora. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Aleluia, Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Glória a Deus. Saber que o Espírito Santo ainda trabalha dentro da igreja. Quem crê, diga glória a Deus. Mas se andamos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um para com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para ser salvo, tem que haver o perdão do teu pecado. Se não houver perdão dos pecados, não haverá salvação. E Deus mostrou, usando o apóstolo João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só tem um pecado que não tem perdão. Esse você pode aceitar Jesus, mas você não é salvo. E que pecado é, pastor? A blasfema contra o Espírito Santo. Você blasfemar do Espírito Santo, não existe salvação para a tua alma. Você está aí mangando a pregação, você está blasfemando do Espírito Santo. Você está mangando na mensagem, está blasfemando no Espírito Santo. Mas se você fizer qualquer outro pecado, tem salvação para a tua alma. Só não blasfema contra o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. O irmão foi orar na casa da irmã. Chegou lá, ele começou a orar morrendo. Aqueles morrendo, bem morrendo mesmo. Estava orando, a casa da irmã, ela chamou. Aí a filha dela começou a mangar dele. Mas ria, meu irmão, mangando. Ele olhou assim para ela e disse: jovem, Espírito Santo manda dizer para você, eu não é ela, mesmo. Disse: olha, até hoje você escondeu a sua gravidez. Mas essa criança que está dentro do teu ventre, ela não vai nascer mais agora. Aprenda a não blasfemar do Espírito Santo. A mãe olhou e disse: meu irmão, ele é 20. Pois o Senhor me revela que ela está grávida. 3 meses, a barriguinha cresceu, a criança nasceu, só teve o prazer de tocar no leitinho e o Senhor levou. Irmão, não brinque com Deus. Você conhece aqueles homens que cantam piada, que brincam com as coisas de Deus cantando piada? Muito deles já desceram a sepultura brincando com Deus com piada. Quem sabia disso, agora não? Aleluia. Muito daqueles homens que usam piada para fazer o povo rir, brincando com as coisas de Deus, hoje estão mortos de acidente, de AVC, de infarto. Não brinque com Deus. Não brinque. Se você não brincar com Deus, não brinque. Porque um dia vem um acerto de conta. E hoje o Espírito Santo está te chamando. Porque Ele conhece o teu nome. Quem crê, diga glória a Deus. Meu Deus, conhece o teu nome. Jesus está te chamando pelo teu nome. Venha, ovelha de Deus.
conhece. Espírito Santo te conhece, meu irmão. Então, se andava na luz, como na luz ele está, tendo comunhão para com o outro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus quer te purificar aqui agora, purificar a tua alma, teu espírito, teu corpo. Por quê, pastor? Porque você precisa de uma libertação. Espírito Santo precisa te transformar. Quem crê, dá uma glória a Deus. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Em nome de Jesus Cristo, coloca a mão na tua cabeça agora. Fica de pé, coloca a mão na tua cabeça. Fecha os teus olhos. Coloca o teu pensamento com Deus. Em nome de Jesus Cristo, irmão. E começa a dar glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Pai, vai queimando aqui agora, Jesus querido. Senhor, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor. Isso, irmão, ajuda a igreja. Ajuda, irmão, está procurando, perdão. O sangue de Jesus tem poder. Saia dela. Saia, Espírito enganador. O sangue de Jesus tem poder. Saia, diabo. Saia deste corpo, demônio. Saia desta vida, demônio. Saia pelo poder de Deus aqui agora. Pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, ó Deus, desta seta, meu Deus, que foi lançado contra a nossa vida. Se foi lançado, meu Deus, contra o teu servo, Senhor. Esta pessoa nesta noite. Vai clamando, igreja. Vai clamando. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Queima, Jesus queima. Queima este mal, Senhor. Porque o teu sangue é poder, Jesus querido. O teu sangue é poder, o teu sangue é poder. Saia, irmão, saia. Saia, pegado nesta igreja. Saia, Espírito enganador. Saia, demônio do desespero. O sangue de Jesus tem poder. Deus Santo, da vitória do teu povo, da vitória desta igreja. Tem misericórdia destas almas que aqui esperam, Senhor. Opera nesta campanha, Senhor. Opera nesta campanha, Senhor. Desta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que não venha endurecer. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus querido. Senhor, em cada vida, em cada coração, Jesus querido, repreende, Senhor, repreende que agora, meu Pai, todo espírito enganador, todo demônio da peleja, seja queimado aqui agora, pelo poder do teu sangue, Jesus querido. Pai da glória, recebe a primeira volta desta campanha, Senhor. Operando uma tremenda forma gloriosa, todo mal, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Pode sentar. Glória a Deus. Os irmãos que estão conosco nesta campanha, a irmã vai passar agora com os votos. Se sentir de Deus, pegar um voto. Ah, pastor, o que é um voto? Um voto é um propósito. Você faz um propósito com Deus dentro do teu coração e pega para ajudar esta obra. A irmã Francinalva, ela vai pegar aqui os votos. O irmão que sentir de Deus, o irmão pega um voto para ajudar esta igreja, irmão. Louva a igreja, louva conjunto aí da senhora. Um hino para me ajudar, irmão, que eu estou muito louco, igreja. Louva aí conjunto da senhora, irmã Miriane. Vem louvar o hino aqui, irmão, em nome de Jesus. Vai dando glória a Deus, igreja. Luta com a Jair, eu estou muito louco, Deus. Os irmãos me vão pegar, irmão, pega pela tua fé. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Queria louvar o hino ao Senhor.
Glória a Deus, da harpa, amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O 77. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar na luta e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela seda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela seda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela sede alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Querem deste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Glória a O Deus. pastor está muito louco, ele pregou quarta, quinta, sexta e sábado e hoje, Deus. Que Deus abençoe a fé dos irmãos. Amanhã não haverá culto, terça não terá culto. Culto quarta-feira com uma jovem pregando, uma jovem da mocidade estará pregando uma salinha, tá bom? O hino não sou eu, todos já são crentes. Todos já são, quem não é crente aqui ainda? Seu irmão Cissa, a irmã não lá, o jovem também não é. Como dizer para aquele casal lá, igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí eu pensei que era aquela outra irmã,
sobre. Eu pensei que era mãe do menino, Deus. Parece que sobre. Tá bom, meus irmãos? Estou confundindo todo com a irmã, Maiara. Mas não é a cara dela, irmão. Tá bom? Irmão, tem alguém no nosso meio que aceita Jesus? Alguém nessa noite deu ouvindo a palavra de Deus? O Espírito Santo está te convencendo se aceitar Jesus hoje? Ah, pastor, eu não vou porque eu não posso deixar aquilo. Irmão, eu prego, mas quem faz a obra é quem, igreja? Sim ou não? Então você ama Deus? Se você ama, aceita Jesus hoje. Você vai abandonar tudo que não agrada a Deus e a luz vai brilhar dentro de você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus hoje, jovem? Você, jovem? Deus te deu mais oportunidade, tá, irmão? Deus te deu mais oportunidade, tá bom? Porque o dia da manhã só pertence aqui à igreja. Fica de pé, vamos agradecer a Deus, tá bom, meus irmãos? A irmã Sara, ela vai passar salva. Meus irmãos que trouxeram o dízimo, volte e oferta, ajuda com alegria, pode passar, irmã Sara. Os irmãos trouxeram a tua oferta, teu dízimo. Em nome de Jesus, coloca aí, leva comigo. Desde o dia em que aceitei, Jesus, vai, a minha vida transformou. De novo. Desde o dia que aceitei, Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz. Agora eu fico bem. Jesus salvou a mim, salva-te também. Agora eu sou feliz. Agora eu fico bem. Com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. Diga comigo, Senhor, leva-nos em paz debaixo do teu sangue, confirmando a bênção e a vitória. Quem vai com a vitória, diga comigo. Mais uma vez. Em espanhol. La paz de Cristo, igreja.